O que eu pensei para hoje, gente, primeiro, assim, falar, dar um resgate com vocês sobre o objetivo da disciplina, né? Repassar um pouco o cronograma, tentando explicar um pouquinho cada atividade que foi proposta, trazer um pouco das conversas do fórum, né? Então, dúvidas, questões que vocês queiram trazer. Eu recebi uma síntese muito breve de algumas conversas que houveram no fórum, e também consegui ler bem pouca coisa ali, não consegui acompanhar o fórum todo, mas li um pouco da discussão que teve lá. Então, primeiro nós vamos passar o cronograma, falando cada etapa, cada atividade, depois a gente pode abrir aí para a nossa conversa, tá bom? Professora, eu já estou compartilhando a tela. Os cursistas podem só sinalizar se estão conseguindo ver, se conseguindo ver o cronograma. Sim. Vocês estão vendo o cronograma? Ah, tá. Sim. É que eu não sei porquê, acho que é meu layout aqui. Eu estava vendo só o quadradinhos, mas estava dando para ver agora. Agora eu estou vendo. Então vamos lá, gente. Eu vou dar uma repassada aqui com vocês. Assim, qual que é o objetivo dessa disciplina? Vocês já estão tendo, já tiveram disciplinas antes do nosso recesso, né? Sobre vários pontos aí relacionados ao bullying, e agora começa toda uma série de disciplinas sobre preconceitos, né, em diferentes pessoas, em diferentes situações. Essa disciplina em específico, ela vai falar do preconceito contra a pessoa com deficiência na escola, né? Então, o objetivo aqui é a gente aprofundar um pouco aí dos conhecimentos de vocês acerca dos preconceitos sofridos por essas pessoas no contexto escolar e pensar a importância aí da inclusão dessas pessoas no contexto escolar, tá? Então, para tanto, aí, durante essas 4 etapas, que a gente vai passar uma a uma agora com o cronograma, a gente pensou aí 2 textos e um documentário. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o documentário, acho que ele é muito, muito interessante, ele complementa principalmente o texto 1, né, que é o texto da Débora Diniz, mas então, esse material, a ideia é que vocês consigam aprofundar um pouco em alguns conceitos fundamentais aí, como o movimento social da deficiência e o próprio conceito de educação inclusiva, que acredito que todos vocês já têm uma certa familiaridade aí em função do trabalho que vocês têm, né, no cotidiano de vocês, de trabalho e tudo. Então, são temas muito importantes aí para a garantia da cidadania e do direito da pessoa com deficiência, e para a gente avançar aí cada vez mais para uma escola e uma sociedade inclusiva, tá? Então, vamos lá, vou pensar um pouquinho agora etapa por etapa. A gente tem aí, né, a primeira etapa que vocês tiveram antes do recesso, lá na semana do dia 9 a 15 de julho, a proposta da leitura do texto, né, um artigo da Débora Diniz e colaboradores. Apesar desse artigo ser de 2009, é um artigo extremamente importante, tá, que traz reflexões aí e um pouco da história também, né, sobre o conceito de deficiência como uma desvantagem social, né, e as principais ideias aí do modelo social da deficiência. O texto ele vai trazer um resgate histórico do conceito da deficiência, destacando aí uma forte crítica ao modelo médico, que perdurou por muito tempo, né, não só no nosso país, mas na sociedade, mundialmente, aí a ideia de que a deficiência estaria ligada a uma questão patológica e clínica, né, e que desconsidera, muitas vezes, outras questões muito importantes relacionadas a todo tipo de diferença, né, que temos como seres humanos e que podem levar aí algumas relações de desigualdades, muitas vezes impostas por barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais, né, principalmente
barreiras atitudinais que a gente encontra aí no nosso cotidiano das relações humanas. Ela vai mencionar algo muito importante que acontece no início desse século, né, em 2007 para 2008, que foi a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né? Então, essa convenção, ela marca muito fortemente uma proposta de mudança de paradigma, quando ela reforça e traz algo que já vinha sendo construído desde do final do século passado, que é o modelo social da deficiência, e que nesse texto da Débora Diniz e no vídeo, né, no documentário, fica muito claro o que significa esse modelo social da deficiência como algo fundamental aí para as mudanças políticas e sociais, tá? Relacionadas aí à inclusão social, né, e à igualdade de direitos. Então, essa é algo importante aí, que essa etapa 1, ela inaugura, né, esse módulo, trazendo esses conceitos tão importantes aí, nesse detalhamento do modelo social de deficiência, e trazendo muito fortemente também a importância da participação social, né, além de toda a garantia de justiça, ok? O segundo material da etapa 1, depois vocês me contam um pouco, quem assistiu, eu queria muito escutar como é que foi para vocês assistir o documentário. É um documentário também que, ele não é um documentário muito recente, porém é um documentário de extrema importância quando ele traz a voz das pessoas, né, os protagonistas aí de uma mudança, e de uma luta com relação aos direitos, né, e ao movimento mesmo dos direitos humanos e dos direitos da pessoa com deficiência na sociedade, dita pelas próprias pessoas com deficiência. Então, contam histórias muito significativas e muito importantes que eles vivenciaram ali no começo da década de 80, com todo um movimento que no Brasil foi muito significativo e de muita importância, de colocar mesmo, de colocar visibilidade, né, dessas pessoas na sociedade, e de mostrar para a sociedade todas as barreiras arquitetônicas e atitudinais que elas encontravam para poder assumir funções, assumir trabalhos. Esse documentário, para quem ainda não assistiu, olha, assista, porque ele é muito interessante, acho que ele ajuda também a entender o texto 1, tá? Então, depois vocês podem comentar mais. A Isabel já colocou aqui no chat, mas depois queria escutar um pouquinho vocês também. E aí, para finalizar essas duas etapas, a gente colocou na etapa 2 a leitura de um texto que conta um pouco mais fala, né, um pouco mais do sofrimento de algumas situações, né, que acontecem com pessoas com deficiência, as discriminações que essas pessoas já sofreram em anos passados, na situação, no cotidiano escolar. Então, fala muito da discriminação contra o estudante com deficiência dentro da escola. Conta alguns episódios a respeito de cenas e questões que surgem, né, que os autores trazem como algo ilustrativo, e depois eles fazem um panorama muito amplo, né, das legislações na área da educação sobre a inclusão escolar. Ele vai até um determinado ponto, porque ele também data aí de 2009, se não me engano, e a gente teve mais recentemente a lei, né, de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que abrange todas as questões relacionadas à pessoa com deficiência, inclusive as questões da inclusão escolar.
A gente chega, então, aí no dia 8, né, que foi agora, quinta-feira, ao final dessa etapa 2, convidando também vocês a participar do fórum. Então, o fórum foi um espaço avaliativo também, para que a gente possa identificar aí os tutores têm um papel fundamental aí nesse lugar também, para a gente poder avaliar um pouco do que vocês estão compreendendo, a partir também da vivência que vocês estão tendo, porque a gente está entendendo aí que a vivência de vocês no cotidiano, ela é fundamental aí para a gente poder discutir também um pouco desses aspectos teóricos, né, e desses conceitos. Então, por isso teve uma proposta aí no fórum para que todo mundo relatasse um pouquinho aí de algumas vivências e comentasse também como que lidou com determinadas situações, que todos pudessem ler um pouquinho do que o colega traz como experiência e realizar aí uma troca de vivências, uma troca de experiências entre vocês, dialogando também, na medida do possível, com a literatura indicada, né? Tudo bem até aí? Acho que a gente podia fazer uma pausa antes de começar a etapa 3 e 4, para poder escutar um pouquinho vocês a respeito desse material. O que vocês acham? Como é que foi a leitura, como é que foi participar, trazer um pouquinho aí de percepções e questionamentos. Eu não estou ligada no chat aqui, peraí que eu vou abrir para ver, só tem 2 comentários do documentário, né, da Isabel e da Cristiane. Então, quem ainda não viu, eu sei que vocês também estão voltando aí de um recesso, né? Essa foi a primeira semana, né? Pode falar, Rosana. Boa, eu gosto de ouvir. Oi. Bom dia, Bom dia. pessoal. Eu achei o documentário assim extremamente importante, né? E o que me fez refletir muito, e acho que é algo que a gente não pensa, né? Que é ouvir, né? A pessoa com deficiência, para entender quais são as necessidades dela, o que ela precisa, né? E parar de decidir pelo outro, né? E é engraçado porque a gente percebe o quanto isso é impregnado na rotina da gente. E eu vou dar um exemplo, né? Ontem eu estava na sala de aula, um aluno é deficiente físico, né? E a professora passou para verificar quem tinha feito a prova, quem não tinha feito a prova, e o chamou, porque ele não tinha feito uma prova, perguntou, ele falou, não, eu fiz em casa, tá ok. E aí ela escreveu ok no dele. Quando ela chamou um outro aluno, ela chamou para assinar, né? Ela também tinha feito em casa e ela chamou para assinar. E aí eu perguntei, ele pode assinar também, posso levar a folha para ele assinar? Ah, não, eu já coloquei um ok. Então, a gente percebe, né, que antecipadamente as pessoas tentam, não sei se a gente chama isso de proteção, né, mas as pessoas, elas evitam pedir para que eles façam coisas que eles conseguem fazer naturalmente. Né? Ele é um aluno participativo, presente, faz as atividades, né? E a deficiência dele é física. Né? Então, ele tem autonomia para fazer uma porção de coisas. E esse documentário foi me fazendo olhar para tudo isso. Né? Por mais que a gente tente, né, às vezes na rotina, no dia a dia, não discriminar, a gente percebe que subjetivamente ou até introjetado em todos nós, a gente tem essa coisa de que ele não vai conseguir fazer. Né? Então, ouvi-los, poder fazer aquilo que eles entendem, e essa luta, né, que foi construída a partir dessa união, eu acho que foi assim muito tocante, importante, e nos faz olhar para isso tudo de uma outra forma. Sim, Rosana, muito bom sua percepção.
Quem mais quer falar um pouquinho antes de eu comentar também? Pode falar, Fransérgio. Deixa eu abrir aqui. Oi, gente, estou apanhando aqui para abrir o microfone. Então, eu achei muito interessante o documentário, porque eu acho que, assim, eles falam com muito orgulho do movimento que eles fizeram, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que foi importante para ter várias conquistas, né, no sentido da acessibilidade, também eu acho que mostra para que eu acho que foi o link que faz com o texto sobre a questão cultural, né, das barreiras, e que a gente pode construir uma sociedade diferente. Eu acho que o próprio movimento deles provou isso para eles mesmos também, né? Também foi nesse sentido. E eu achei muito bonito mesmo, porque eu acho que vem na luta das diretas como um todo, né? Quer dizer, eles fizeram parte desse processo, né, de tentativa de mudança do Brasil naquele momento, e que eu acho que foi importante para a sociedade de maneira geral. E aí, até a forma como eles faziam, resgatando lá os desenhos, eu achei muito interessante, né? Quando fala daquele movimento que teve no metrô, que eles enchem de cadeirante lá, lindo. na maca, achei fantástico, né? E porque prova isso, né? Que quando você organiza algo que é coletivo, você consegue, né? Não existe barreiras, né? Para você lutar pelos seus direitos e avançar nesse sentido. E é um pouco isso. Eu acho que o maior desafio que a gente tem na escola é a gente construir uma cultura da inclusão na escola, né? Eu tenho os alunos, eu dou aula de geografia, e eu tenho um aluno que ele é surdo, né? É deficiente auditivo. Mas eu estava trabalhando já há algum tempo, nos sextos anos, com desenhos, né, sobre a paisagem, para trabalhar o conteúdo de geografia, porque eles estão na transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, eles ainda, essa parte lúdica, né, nessa série, questão que eu acho que ajuda para entender o conteúdo de geografia. E aí foi interessante porque a própria professora que acompanha ele de Libras falou que ele gosta dos desenhos, então isso estava facilitando para ele também. E facilitando para todos, né, para entender o conteúdo. Então, assim, essa questão da gente adequar o conteúdo, não é que você tem que adequar especificamente para um aluno, né, com deficiência. Na verdade, quando você tira as barreiras, você tira as barreiras para todos, né? Então, eu acho que esse é o nosso parte. Ou seja, construir uma escola que de fato seja inclusiva para todos, porque isso traz benefício e ganho para todos, né? Então, acho que essa a ideia que a gente tem que construir da inclusão como algo que todo mundo ganha, a sociedade ganha quando a gente constrói uma sociedade inclusiva, né? Então, a gente pensar, avançar nesse sentido, nessa perspectiva, que eu acho que é o maior desafio nosso na escola e para a sociedade de maneira geral, né? Perfeito, Sérgio. Só para complementar, é o Rômulo que está falando do Paulo Vila do Sol. Só para complementar, que o Francesc estava falando sobre geografia, nós aqui no Rio, quando eu ainda fazia graduação, lá em 2007, 2008, a gente teve que lutar, isso ficou até famoso aqui no jornal local, porque houve, né, pela primeira vez naquele momento, havia, né, pela primeira vez naquele momento, um aluno cego na geografia. Foi exatamente o ano que eu fazia graduação. E não havia, né, mapa em braille, nem cartografia tátil para ele. Ou seja, ele estava sendo excluído no próprio processo, além de ter sido excluído, né, em relação às ferramentas para poder, né, desenvolver o seu lado cognitivo na escola, ele estava sendo excluído no seu processo de formação para ensinar crianças no futuro geografia, né? E hoje ele trabalha com cartografia tátil no Pedro II, né? Eu acho isso bem legal, assim. Quer dizer, foi uma luta, o ERJ tinha alguns empecilhos, claro, tinha dificuldade de recurso, mas também havia naquele momento, né, uma perspectiva. Talvez seja melhor ele não ficar e procurar uma universidade particular que tenha esse tipo de suporte. Não, ele tinha direito a essa educação superior também, né? Passou por perrengue
educação básica, né? E ele queria se formar em geografia e não tinha como, porque ele precisava passar pelas disciplinas de cartografia e não tinha mapa tátil, né? A gente teve que fazer até greve de aluno durante 15, 20 dias para que as pessoas pudessem, né, se mobilizar, né? Isso é interessante perceber como que o atitudinal ele também pode transpor essa barreira, né? As barreiras atitudinais, elas existem, mas elas também podem ser transpostas por atitudes inversas, né? Isso é importantíssimo, Rômulo. Eu vou fazer 2 comentários aqui do que vocês já falaram, que eu acho que é bem bacana, mas queria continuar a conversa. Primeiro, que eu acho que eu vou pegar primeiro o gancho aqui que o Rômulo deu, depois eu vou voltar um pouquinho no que foi já comentado no chat. Eu acho que a gente tem que gerar demanda também, né? Porque a gente não tem como prever todas as situações que a gente vai encontrar quando a gente está falando de uma educação inclusiva, né? E diante de um aluno, como exemplo que o Rômulo está dizendo, né? Olha, de um aluno que tem uma deficiência visual, a escola, no caso ali a universidade, ela precisa começar a achar recursos de algum lugar, adaptações, pensar possibilidades, mas jamais dizer, olha, aqui ele não cabe, né? A gente precisa encontrar, e a gente encontra, com boa vontade e união, né? E a gente encontra possibilidades, e olha que resultado bacana, né? Esse ex-aluno hoje assumiu um papel importantíssimo, né? De estar trabalhando com cartografia em Braille. Então, é extremamente importante. A gente teve aqui na Unifesp uma situação mais ou menos parecida, Romo, de uma aluna também que tinha deficiência visual, e assim, toda a parte teórica, ok, né, a gente consegue dar conta de fazer adaptações mais simples, mas quando entrou por um conjunto de conteúdos, que era algo mais biológico, de entender célula, de entender citoplasma, enfim, aquela parte mais biológica mesmo, os professores desse eixo biológico, eles começaram a criar, junto com os monitores, alguns recursos táteis para que ela pudesse entender. Isso foi muito bacana, eu achei que isso foi algo bem interessante aí, e é isso, conforme a demanda vai chegando, a gente adapta e encontra saídas junto com o aluno, que acho que isso é uma coisa importante, e aí eu já vou emendar no que vocês foram comentando do documentário. É importante a gente dar voz, né? Escutar o que o outro está dizendo, qual é o caminho para fazer as devidas adaptações e busca de recursos necessários para aquela pessoa, porque cada um tem um formato, independente de ter deficiência ou não, cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito de lidar, né, com a sua própria forma de absorver aquele conteúdo e aprender. E vocês foram falando aqui sobre o documentário, né, numa fala da Isabel, da Rosana, que esse é um exemplo, né, no exemplo que a Rosana trouxe, um exemplo de capacitismo, né? E isso a gente vê o tempo todo, a gente olha para a pessoa com deficiência, né? A gente vê os professores e mesmo qualquer pessoa, né? De achar que ele é incapaz, e aí já faz por ele, ou menospreza, né? Esse é o exemplo, um dos exemplos aí de pensar a questão do capacitismo, e é muito importante que a gente tenha isso em mente o tempo todo, né? Então, assim, o que é que eu estou fazendo enquanto ser humano que pode estar refletindo, né, numa atitude preconceituosa, ou numa atitude que crie barreiras, ou numa atitude capacitista. Isso a gente tem que pensar o tempo todo, mesmo quem já está, né, assim, há muito tempo na área, porque a gente tem impregnado séculos de um paradigma excludente, né? É muito mais fácil excluir do que incluir, e isso é para qualquer situação, não é só para a questão da deficiência.
Tem mais gente que levantou a mão, podemos continuar a conversa. Jonelson, é isso? Bom dia, professora, bom dia, colegas. Sobre esse processo histórico, eu acho que ainda reflete bastante nas mudanças de paradigmas, de visão, as paradigmas humanos. Eu acho que não seja nem tanto nesse aspecto arquitetônico, que as mudanças de paradigmas humanas, elas deveriam ser mais, eu acho que deveria ter um enfrentamento maior dentro de uma educação que refletisse, trouxesse esse processo de mudança por meio de reflexões, não um processo educativo que ainda está preocupado em formar sujeitos no mundo para responder ao capitalismo, a responder aos interesses do mercado de trabalho. E hoje eu vejo que, para refletir e trazer essa reflexão dentro da escola, temos vários percalços. Um deles é desde o processo de formação, a estrutura formativa em que se dá dentro da escola, ela não contribui para formar sujeitos ativos e reflexivos, e que aí englobaria na questão das mudanças de comportamentos, seria uma consequência, atitudinais, mudanças também de mentalidade. Esta semana eu tive uma experiência conversando com uma colega por telefone, e ela indignada pelas termologias que hoje são, a colega docente, as termologias que são hoje exigidas por leis, que para ela acha que é incoerente. Não só incoerente, mas como algo desnecessário. E assim, nas experiências que eu tenho em sala de aula, eu percebo muito isso nas falas que são apresentadas nas reuniões formativas, nas reuniões coletivas entre os docentes, de recusar que precisa sim mudar os termos, mudar a linguagem, mudar a estrutura de ver, de compreender e começar a problematizar a situação da inclusão dentro da escola. Então, eu percebo que, e aqui uma educação tradicional ainda, que predomina, a gente já falou muito isso nas disciplinas anteriores, sobre esse processo hegemônico, de uma visão binária, que ou é isso ou é aquilo. A gente não vê os indivíduos a partir das diferenças, das diferenças, e aonde que dentro das diferenças surgem as diversidades, e a gente já vai para as diversidades. E hoje eu vejo que a inclusão, ela foca muito mais na diversidade, que seria você trazer isso de uma forma global. Na filosofia a gente fala que da indução por dedução, é você deduzir um todo querendo responder às partes, às necessidades específicas de cada indivíduo. E por mais que hoje fala de diversidade, a diversidade ela tem essa pegada global. É querer achar que um discurso único resolve o problema de todos. É um perfil inclusivo legalizado por lei, atende às demandas de todos. Então, eu vou cumprir o que é exigido por lei, mas não vou considerar a complementação nas atitudes para atender à especificidade, às diferenças dos indivíduos. E hoje o que eu percebo, que eu acho que antes que também eu trabalho numa escola que não tem, por mais que é obrigado por lei, uma instituição pública, que tem 3 andares e são escadas. E as salas são todas no segundo andar, segundo e terceiro andar, e o primeiro andar é o térreo. Se uma criança com cadeirante, uma criança com cadeiras de rodas precisar estudar lá, já precisou, não teve como
inserir na comunidade. Não temos acessibilidade de rampas, e é uma instituição pública. É uma instituição pública, é uma lei que não é nova, a lei de inclusão, ela já tem um bom tempo, já deu tempo suficiente para todas as instituições se adequar a ela. Ou seja, a gente está capengando na inclusão arquitetônica, e não vai funcionar porque não tem uma mudança de comportamento reflexivo. A comunidade ainda não preocupa com isso. A comunidade que eu falo aqui é a comunidade local, cada instituição, de cada espaço que compõe o processo educativo. E isso acaba como reflexo na sociedade. Pelo contrário, acho que o reflexo da sociedade influencia na escola, mas uma escola que não muda essa visão, ela acaba contribuindo para que continue a existir na sociedade essa inclusão. E aí é aquilo que nós chamamos, é uma dialética, é uma coisa quando funciona, outra não funciona, e outra vai conduzindo para outros caminhos. E a minha pergunta que às vezes me deixa no espaço como que nós podemos mudar essa forma de trazer uma educação inclusiva, mas incluindo primeiramente no processo reflexivo, de debater a inclusão como de uma outra dinâmica, do valor humano, da essência humana, para que a gente possa responder a todos os humanos de forma que cada um seja visto como sujeito de direito e sujeitos que não são necessitados de direito. Ele é direito porque o direito é subjetivo a ele e ninguém pode tirá-lo. Desculpa, eu estendi minha fala. Não, tá bom, acho que o momento de a gente conversar é agora mesmo. É uma pergunta que, se a gente soubesse responder, seria ótimo. Mas eu acho um pouco, o Johnelson, que tem... quando a gente olha para trás, né, vê dos anos 80 até agora, assim, a gente teve um caminho interessante, né? Acho que se a gente pegar, por exemplo, a história do metrô, que é trazida no documentário, a gente já tem espaços que hoje estão mais pensados, né, para a questão de uma arquitetura mais inclusiva. Agora, eu concordo plenamente com você que a gente está devendo, e muito, né, com relação aos espaços, principalmente os espaços públicos, que teriam que ser os primeiros a estar sendo adaptados em termos arquitetônicos e ter acessibilidade, e não temos. Então, essa lei existe muito antes de 2015. 2015, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, que endossa, mas a Lei de Acessibilidade vem bem antes, né, de acessibilidade arquitetônica, especificamente, estou dizendo. Então, é algo aí que a gente está, sim, a gente está devendo muito, a gente tem muito para avançar. E uma coisa leva a outra, acho que você já respondeu, né? É uma questão bastante dialética. Se a gente pensa uma cidade mais inclusiva, uma arquitetura mais inclusiva, é óbvio que a gente também tem já algo aí de antemão que é uma preocupação, é um conceito, né, mais inclusivo, e que a gente vai buscar aí, ter também atitudes mais acessíveis e menos excludentes. Então, é importante aí a gente também ver que uma coisa alimenta a outra e a gente lutar por isso. Acho que a gente está sempre na militância dessas questões, porque mesmo dizendo, olha, a gente já tem leis, isso não responde. Acho que você também fala muito bem disso. Assim, ter lei é uma coisa, agora você ter lá no chão da escola, né, no chão da universidade, no nosso cotidiano, em diferentes espaços que a gente frequenta, atitudes e barreiras arquitetônicas né, sendo reconstruídas ou derrubadas, nossa, é algo que a gente vai levar aí, a gente vai militar sempre por isso. Não tem como
pensar que não, né? Acho que a gente não vai chegar num ideal. Acho que essa é uma forma talvez romântica de se pensar que a gente vai chegar num ideal. E mesmo quando a gente pensa que é o Brasil, alguém comentou aqui, né? O Brasil está pecando. Sim, o Brasil peca muito. Mas quando a gente olha para outros países, mesmo os países de primeiro mundo, tem muita coisa ainda para melhorar. Assim, eles são tem histórias, tem algo que é histórico, né? A gente vai numa cidade histórica, né? Na Europa, você não tem acessibilidade na rua, você não tem acessibilidade assim tão bem pensada. As coisas estão tentando se modificar e eles têm buscado modificações, mas não é algo que tá aí já dado como ideal, né? Então, eu acho que a gente tem sempre pensar o tempo todo e estar refletindo o tempo todo e se questionando o tempo todo e questionando os nossos pares, né, trazendo a questão para discussão, problematizando as nossas ações no nosso cotidiano para poder avançar. Vamos lá, vi que tem bastante coisa no chat, mas não consegui ler, gente. Vamos fazer assim, até às 11, mais ou menos, a gente vai discutindo, 11h10 no máximo, depois a gente volta para o cronograma e pode continuar a discussão, se vocês quiserem, depois do cronograma, pode ser? Já que a gente marcou até 11h30 a aula, fico preocupada de dar conta do cronograma e tirar dúvidas das atividades futuras antes do povo começar a sair, tá? Alguém quer comentar? Como você pôs um link aqui do que... da lista de chamada, tá. Vamos lá. Isabel colocou um link aqui do YouTube, é isso? É um curta muito bom que ajuda... Quer falar um pouquinho, Isabel? Oi, vou falar, então, é um vídeo bem curtinho, né, do YouTube, eu acho que é uma propaganda, é da Europa até, não é brasileiro, é uma propaganda sobre isso mesmo, sobre o que ele estava falando, sobre essa inclusão arquitetônica, né, que não existe, como você falou, porque hoje em dia que estão começando a fazer as construções, né, apropriadas, até naquele vídeo, numa época que eu assisti um curso da prefeitura, e tinha uma entrevistada que falava, eu não sou capaz porque o mundo não é capacitado para mim, porque eu não seria uma pessoa deficiente se o mundo tivesse rampas. Eu sou deficiente porque o mundo não tem rampas para eu subir com a cadeira de roda e tudo. Então, a deficiência é isso, né? A deficiência mais da sociedade do mundo que não pensa nas pessoas com deficiência. É um mundo... Exatamente. Todas as arquiteturas, né, as construções, elas são pensadas na pessoa comum, né? Não vou falar normal, porque todo mundo, né? Uma pessoa comum, uma altura correta, né? Que considerada correta, mediana, nem alto nem baixo, nem. Então é isso. É só para. Se alguém puder compartilhar esse videozinho, eu acho interessante. Ou se não puder compartilhar, quem quiser copiar o link para assistir depois, é bem curtinho, é 1 minuto. É 1 minuto, mas é bem interessante mesmo. Bacana, Isabel, muito boa a contribuição, viu? Isso acho que é bem por esse caminho mesmo, né? A gente, não é que a pessoa... Isso é algo que o modelo social da deficiência traz, e lá no texto da Débora, ela vai contando um pouco da mudança proposta pela ONU a partir de 2008, né? E lógico, 2008 já faz tempo, mas a sociedade demora a absorver novos paradigmas e novos conceitos mesmo. Acho que isso é algo que a gente tem que ir trabalhando e construindo nos nossos diálogos, nas nossas formações e no nosso trabalho cotidiano. Mas algo que ela coloca ali, que é muito importante, é quando a ONU
ela convida a trabalhar as questões da deficiência não pelo viés médico, né, não pelo modelo médico, e propõe uma forma de avaliar, né, mas é uma avaliação em prol da inclusão, pela CIF, que é a nossa classificação internacional de funcionalidade. Ela está propondo olhar para aquele indivíduo, para aquele sujeito, a partir das suas capacidades, das suas funcionalidades e da sua participação social. Quando começa a olhar não pelo foco clínico da deficiência, e sim quais são as capacidades e necessidades, né? Ou as necessidades no sentido de, olha, qual é a adaptação, qual é a necessidade de recurso que esta pessoa tem, ela está pensando na questão da participação social. Então, a participação social é algo que marca muito desta mudança. E a partir desse olhar do como que eu posso possibilitar que esse aluno, que este sujeito, né, que chega para nós, tenha uma maior participação social diante das suas características, das funcionalidades e dificuldades, a gente está garantindo o direito, né? A gente está garantindo aí uma inclusão social e uma voz para essas pessoas. Então, quando o Rômulo contou, e mesmo o Francésio vai contando, né, de como é que eles foram encontrando alternativas para o estudo da geografia, com aquelas pessoas, seja deficiência auditiva ou deficiência visual, eles partiram de um olhar que não é o olhar médico, não é o olhar para a deficiência, mas sim assim, como é que eu faço para trabalhar a participação, para promover, né, a participação deste meu aluno para o conhecimento que eu estou colocando aqui, né? Como é que ele consegue ter acesso a esse conhecimento com outros recursos, com outras possibilidades, e aí eu garanto a sua possibilidade de participação nesse aprendizado. Percebem assim, essa mudança de chave? Isso é muito importante. Então, para quem ainda não leu, ou se quiser reler, esse texto da Débora, ele é muito importante para entender essas mudanças que a gente vai tendo a partir de 2008, né? Que parece que tá longe, gente, mas quando a gente fala das mudanças de paradigma, das mudanças atitudinais, né, de quebra de barreiras atitudinais, até que sim, é muito recente tudo isso. Não é, se a gente pensar que o modelo médico, ele perdura, né, esse modelo mais excludente, né, da pessoa com deficiência, desde lá do tempo de 1790, mais ou menos, né, quando a gente começa a ter 1750, quando a gente começa a ter as instituições próprias para as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, né? Isso muito fortemente na Europa. Aqui no Brasil a gente começa a ter essas instituições somente com a vinda da família real, a partir de 1800, mas a gente tem aí uma história, né, secular de exclusão e de olhar para o indivíduo com alguma deficiência como incapaz. Por isso que esse capacitismo está tão impregnado nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano, nas nossas falas, nas nossas brincadeiras, entre aspas, muitas aspas, de mau gosto, né, mas que a gente hoje discute isso, hoje a gente começa a refletir a respeito disso,
né? Então, isso é muito importante que a gente perpetue e traga mesmo para discussão nas reuniões de professor, nas reuniões que a gente tem, né, com os nossos colegas e nas formações. Keila, quer falar? Oi, bom dia. Carla, eu quero falar sobre a PAI, né? Como você estava falando agora das instituições, então o movimento apaiano, né, que também apareceu no documentário, uma delas mencionou como que a PAI surgiu em 1960, numa salinha com um grupo de pais. E eu fui uma profissional da PAI, aqui de Rio das Ostras, no Rio, por 2 anos. E só confirmando o que você falou, né? Eu entrei na PAI como uma profissional da área da saúde. A minha formação é em psicologia, então eu entrei com esse objetivo de atender as crianças inicialmente somente com síndrome de Down, né? As crianças com TEA, com autismo ainda não tinha, vamos dizer, esse diagnóstico, e o modelo de atendimento era o modelo clínico, né? 10, 12 anos atrás agora, que tem essa, vamos dizer assim, abriu esse leque para que um profissional que atenda em psicoeducação. Então, para conversar com ele sobre como foi o dia, a escola, as questões sociais, e de como que, né, todos esses movimentos foram importantes, né, porque a criança tem toda uma estrutura na PAI, né, tem a parte da educação, tem os passeios, tem a parte do lazer, conta com os atendimentos de neuropediatras também, profissionais da educação, psicomotricista. Então, assim, como que é importante esses movimentos aí que, né, já vem há anos aí querendo, né, trilhar realmente um caminho e mostrar para a gente pontos de vista diferentes. Sim, sim, a gente tem uma história toda, né? Então, acho que eu também sou da área da saúde, né? E sim, a gente passou por muitos momentos. Então, acho que não dá para dizer, não, essa instituição não é inclusiva. Acho que ela teve uma história muito importante, né? No sentido de, antes dela, onde estavam essas crianças? Onde estavam essas pessoas? Né? Estavam, de fato, e como fala lá no documentário, né? Escondidas nas suas casas, né? Muitas vezes a família às vezes até mudava de lugar, ia para uma zona rural, para não ter que lidar com todo o enfrentamento que a família tinha, né? Que lidar com, não, aquela família não conseguiu produzir uma criança dita, né? Comum ou normal, enfim, o preconceito era muito maior, né? Era muito mais vamos dizer, mais cruel, no sentido de realmente excluir da sociedade, banir da sociedade. Então, quando começa essa iniciativa de pais, né, e amigos das pessoas que têm algum tipo de questões com a deficiência, proporcionar minimamente um cuidado e uma educação, né? Que é da onde vem a educação especial, né? Naquele primeiro momento, ali na década de 60, quando vai se constituir o que hoje a gente chama de educação especial. Então, foi um movimento muito importante, sim, na época. E hoje as APAES e mesmo outras escolas especiais estão tendo que se ressignificar, né? Nesse sentido também, de deixar de lado um modelo muito clínico, não quer dizer que essas crianças não precisem, e muitas vezes até crianças, adolescentes e mesmo adulto, de um suporte clínico, não quer dizer isso, mas a gente não pode ter esse olhar unicamente clínico, né? A gente não pode entender a deficiência como algo unicamente
patológico e clínico. A gente tem que entender que ela, apesar de ter tido alguma questão, ela tem direito como todo mundo e ela tem a capacidade dela de avançar, e a gente tem que olhar para as capacidades e não para as deficiências, né, ou as incapacidades. E a partir das capacidades, sim, trazer à tona, né, o envolvimento, a participação social, a aprendizagem e tudo mais. Então, acho que esse é um olhar importante, né, uma mudança importante, e também olhar a história para a gente poder valorizar também essas ações. Isso é muito bom. Obrigada por ter lembrado aí desse percurso histórico nosso, que também é bastante importante. E se a gente olhar para os dados também que a gente tem, hoje na educação, a gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência matriculadas na escola comum, né? E que estão buscando recursos, às vezes, em outras instituições, mas como um apoio, né? E, às vezes, falta fazer essa interlocução para melhor inclusão, né? Interlocução entre profissionais de apoio e a escola. Eu sinto muito isso enquanto uma pessoa que está na área da saúde. Muito bem, gente. Que mais? Quer comentar? Rômulo e Márcia, qualquer coisa aí também, vocês vão me sinalizando. Podemos dar continuidade, então, ao cronograma, e aí a gente, não que a gente esgote a conversa aqui, mas só para a gente ir avançando também? Pode ser? Como você puder novamente compartilhar, só para a gente avançar um pouquinho. Que hoje, dia 10, nós estamos, então, nesse encontro síncrono, né, que está marcando justamente a metade aí do percurso da disciplina. Vocês estão tendo, a cada disciplina, um podcast relacionado a uma forma de fazer pesquisa, né, que pode auxiliá-los aí no momento do TCC, certo? Tudo bem? Não sei se o Rômulo consegue compartilhar novamente, mas eu vou falando aqui, tudo bem, gente? Acho que... Tá, eu tô achando que o Rômulo caiu. Não tô vendo ele aqui. Então, vamos lá. Para a parte 3 agora, etapa 3, que começa no calendário lá amanhã, tá? Então, do dia 11 ao dia 17, vocês vão estar aí na etapa 3. Então, não sei se acho que ainda não está liberado para vocês, né? Então, vai ser liberado a partir de amanhã. Tem um podcast do professor Alexandre, que vai falar um pouco sobre um dos métodos de pesquisa, que é a entrevista, tá? Então, ele vai estar contando um pouquinho o que significa entrevista para pesquisa, como que a gente pensa a entrevista. A gente pode falar um pouquinho aqui também, mas, enfim, vocês vão ter esse podcast para pensar um pouquinho aí, ouvir a respeito de como pensar a entrevista, e a partir daí, né, a sugestão que nós estamos dando para esta disciplina é que vocês pensem um roteiro de entrevista para ser realizado com algum ator da escola, tá? Vocês escolherem uma pessoa, um colega, talvez, ou até mesmo uma pessoa com deficiência, se quiserem, o diretor da escola, alguém que vocês achem que seria interessante fazer uma entrevista
sobre essas questões da deficiência, da acessibilidade, né? No sentido de tentar entender algumas questões que para vocês sejam pertinentes. Tá? Pensar uma entrevista nesse âmbito, olha, você pode seguir muitos caminhos muito distintos, né? Então, não é simplesmente chegar e montar um roteiro de entrevista. Não é tão simples assim. Você tem que pensar primeiro quem é o sujeito da tua entrevista. É diferente, o conjunto de perguntas que você vai pensar, ele é diferente se for pensado um conjunto de perguntas para um professor e um conjunto de perguntas para um gestor, né? Ou para um orientador educacional. São pessoas que assumem papéis distintos, ou um aluno, são pessoas que têm um papel distinto, portanto, pensar a questão do preconceito, da inclusão, da acessibilidade, vocês podem escolher um desses temas para tratar com um desses atores, e aí sim pensar questões que caibam para essa pessoa. Né? De preferência, não questões muito fechadas, porque a gente tem diferentes modelos aí de entrevistas, o professor Alexandre fala muito bem sobre isso no podcast. A gente tem um tipo de entrevista com perguntas muito fechadas, que vão levar a respostas de sim, não, né? Respostas curtas e objetivas, que quando a gente elabora um roteiro de entrevista com perguntas muito fechadas, a gente tem por objetivo fazer comparações entre as respostas. Não é esta a proposta aqui, né? A proposta aqui é que vocês pensem questões semi-estruturadas, ou seja, questões que podem ser um pouco mais abertas. Por exemplo, vocês podem perguntar para um professor qual é a sua opinião sobre, né? Ou qual é o seu conceito a respeito de adaptações curriculares para a pessoa com deficiência? Quer dizer, você trabalha com opiniões, com crenças, conta um pouco como é que você faz as adaptações na sua sala de aula. Ou conta um pouco como que você pensa uma aula quando você tem um aluno ou quando você teve a vivência com um aluno X, né? Então, você vai buscar um pouco uma resposta que conte um pouco daquela situação, que traga uma reflexão, uma opinião. Então, a gente chama essas perguntas de perguntas mais abertas, ou pergunta semi-estruturada, para que a gente possa contemplar aí temas um pouco mais subjetivos, temas um pouco mais reflexivos e que nos permita refletir e discutir um pouco mais a respeito desses assuntos, tá bom? Então, a ideia da etapa 3 é essa. Antes de passar para a etapa 4, eu queria escutar vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês já vivenciaram, tiveram essa experiência de pesquisa com entrevista, para a gente poder explorar um pouco essa questão antes de passar para a última atividade da disciplina. Já pensaram a respeito? Já tiveram alguma experiência em TCC, em alguma outra situação, na graduação? Tá, essa vai ser sua primeira experiência. A Roseliana, eu conheço uma Roselina, né? Tá quase, né? Tudo bem, gente? Por que é importante fazer essa entrevista, né? Ela é parte da última atividade, que é uma atividade avaliativa, ok?
Então, vocês vão pensar um pouquinho aí como elaborar uma entrevista. Eu sugiro, assim, uma sugestão, tá? Eu trabalho bastante com pesquisa qualitativa e com roteiros de entrevista. Eu sugiro que vocês procurem fazer questões objetivas, que não infiram muito a resposta, né? Deixar que a pessoa fale um pouco sobre o que ela pensa e que não procurem elaborar muitas questões, não. Façam um conjunto pequeno de questões. Melhor, menos é mais, sabe? Melhor fazer 3 a 5 questões bem elaboradas do que ficar fazendo muitas questões e não ter ficar assim, com coisas muito redundantes ou prolixas. Então, é melhor já chegar com 3, 4 perguntas mais certeiras. A ideia já é fazer questões semi-abertas, né, ou abertas, então isso já dá pano para manga, já dá bastante coisa. Se a pessoa permitir, gravem a entrevista, né, no celular, porque isso pode ajudar a elaborar a última atividade, tá? A última atividade, que é a etapa 4, que a gente vai vivenciar aí, na última semana, né, da disciplina, que encerra aí dia 26. A proposta é, a partir desta entrevista, e dos textos que vocês leram, das discussões, mesmo do documentário, vocês criarem, né, elaborarem um texto reflexivo de 1 página, no máximo 2 páginas, buscando aí correlacionar todas as atividades que a gente fez aqui. Então, vamos supor que alguém escolha aí como tema da entrevista acessibilidade arquitetônica. Você pode pensar algo por aí, tá? Então, algum de vocês pode, de repente, pensar, não, eu quero fazer uma entrevista com um gestor para falar um pouco sobre a questão da acessibilidade arquitetônica, né, e a questão da deficiência. Então, você já tem um foco, tá? Já tem ali um tema bastante definido, dialoga com a pessoa que vocês vão entrevistar a respeito disso, e na hora de escrever o texto reflexivo, vocês vão poder trabalhar um pouco mais desses aspectos, puxando um pouco, articulando, né, um pouco do tema que você escolheu para a tua entrevista com os textos que a gente discutiu, tá? Alguém aqui comentou, deixa eu ver. Deficiência dos governos, essa é uma boa, viu? Como que a gente tem aí uma deficiência de recurso e interesse pela área da educação, né? Principalmente, se a gente tivesse mais... fico vendo até mesmo dentro da universidade, a gente não precisa ir muito longe aí, dar um exemplo bem cotidiano que a gente tem aqui na Unifesp. No campus Baixada Santista, a gente tem uma universidade aberta para pessoa idosa, agora a gente fala assim, mudou a nomenclatura, né? Então, para pessoa idosa, e temos aulas ali, né, com essas pessoas, 2 vezes por semana, elas vão lá, tem sala de aula, e a gente tem um elevador que vive quebrado. Então, assim, as salas de aula também ficam no 2º e no 3º andar, né? Assim, o térreo não tem sala de aula. Então, a gente tem o 1º, o 2º e o 3º andar com sala de aula, e muitas vezes a gente tem um único elevador, e esse elevador às vezes está quebrado. E aí? Que acessibilidade eles têm? Muitas vezes são pessoas que não necessariamente têm uma deficiência, mas têm uma mobilidade reduzida e tem questões, às vezes, para subir e descer a escada. Então, como é que a gente lida com essa situação?
Então, a gente tem uma acessibilidade também bastante precária na nossa universidade pública. Mas, enfim, dei o exemplo de acessibilidade, vocês podem fazer com qualquer outro tema que tocar vocês, e que tem a ver também com a faixa etária e com o nível de, de escolarização que vocês trabalham, tá? Tudo bem, gente? Sem rampa, sem piso, acessibilidade zero. Nada de desenho universal, a gente também. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O desenho universal até tem, então, assim, a gente tem o chão tátil, mas a manutenção desse chão tátil, depois da pandemia, então, ela ficou muito precária, então tem corredor que está sem esse piso tátil, é difícil. Não tem sido também tarefa fácil na universidade pública, não. Ô, Carla, posso falar um pouco? Sim, claro. Ô, Carla, eu estou diretor de uma escola aqui na Praia Grande e eu vivo tudo isso que eu coloquei aí. E a gente não vê uma preocupação na arquitetura das escolas, né, uma adequação nas escolas antigas para que coloque em prática todas essas ações que as pessoas com necessidades especiais precisam para se locomover dentro da escola, para melhorar o aprendizado dele. Alguns profissionais até estão indo para a escola, mas são poucas aulas. Então, assim, hoje as pessoas com necessidades especiais, e isso eu presencio dentro da escola, e a Vanessa trabalha comigo, ela sabe disso, a nossa escola precisa de uma reforma geral, e a gente não tem esse amparo, essa visão de melhorar a estrutura da escola, para que as pessoas com necessidades especiais tenham melhor acesso na aprendizagem em tudo isso que eles precisam. É uma realidade mesmo, infelizmente. A gente tem que ir lá brigar, né, lutar muito. E, por exemplo, agora a gente está num ano eleitoral, né, dos municípios, é um momento que as pessoas, a gente tenta, né, ir lá brigar, conversar, mas é realmente muito complicado, eu entendo perfeitamente. Em Santos também tem muitas realidades assim, né, eu acabei de dar o exemplo da nossa própria universidade, né? A gente tem questões ali bem complexas também. Então, não é tarefa fácil, não, viu? Como diretor, eu imagino que seja também um cotidiano bastante difícil. Mas é um tema também, né, Manuelita, que de repente você pode estar trazendo aí para o teu trabalho e, enfim, para discussão. Infelizmente, por um lado, né? Sem contar que a gente vive todos esses temas que nós estamos trabalhando nesse curso, né? Que é o problema do bullying, preconceito, discriminação, tudo isso a gente vive e presencia e a gente tem que mediar. Então, a gente tem esse curso, o objetivo foi melhorar essa parte da mediação para a gente entender um pouquinho melhor os adolescentes, para a gente poder também fazer uma melhor mediação com relação aos conflitos. Isso, sem dúvida. Tomara que a gente esteja conseguindo contribuir aí para isso também, viu? E estou lendo aqui, Anderson está dizendo que pretende fazer entrevistas sobre adaptação curricular e plano educacional individualizado, muito bom. Esse é um tema também bastante pertinente, né, que toca muito o cotidiano dos professores. Enfim, vocês fiquem muito à vontade aí com o tema. Eu queria só tocar mais um ponto aqui, não sei se Márcia... O Rômulo eu não estou vendo na sala, eu acho que ele deve ter tido problemas e caiu. Márcia, tudo bem? Tudo bem, professora.
Eu vou pegar um tema aqui que a Lídia me mandou, que ela fez, um dos tutores fez um compilado aqui de algumas discussões que foram tendo ali no fórum, só para a gente ir finalizando. O tutor que mandou aqui diz que observou, né, no fórum uma confusão aí entre a terminologia deficiente, portador de deficiência, pessoa com deficiência, né, e quando que a gente utiliza. Então, só para esclarecer, tá, gente? Eu acho que o documentário toca muito brevemente sobre isso. Até mais ou menos aí os anos 80, 90, os textos produzidos até então, e alguns do começo do século, do nosso século atual, né, até 2010, mais ou menos, muitos textos, tanto acadêmicos quanto das nossas políticas públicas, trazem o termo portador de deficiência. Porém, este termo, hoje, ele é inadequado, ele não é bem visto. Então, assim, lógico que se você está lendo um texto um pouco mais antigo e que traz aí portador de deficiência, ok, faz parte daquele momento histórico, daquele período onde esta terminologia era utilizada. Mas hoje, até pelo próprio movimento das pessoas com deficiência, eles preferem que se diga pessoa com deficiência. Tem uma fala curtinha no documentário que um dos protagonistas ali do documentário diz: olha, quando colocaram pessoa com deficiência, a gente passou a ser pessoa. Isso parece pequeno, mas não, é muito grande, é muito importante a gente utilizar o termo certo, tá? Um outro termo é a educação especial, né? Então, assim, hoje não se fala mais educação especial, só se fala em educação inclusiva. Não, não é bem assim. A questão da educação inclusiva, ela está aí, ela é parte, né, da nossa política atual. A gente precisa trabalhar e pensar e atuar para que a nossa escola seja cada vez mais inclusiva. E a educação especial é um termo, já te passo a palavra, Michael, é um termo referente a recursos, né, e recursos vários, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, que uma facção aí da nossa educação como um todo cuida. Então, a gente tem aí os professores do atendimento educacional especializado nas escolas de ensino fundamental, né? A gente tem a sala de recursos em muitas escolas, tudo isso diz respeito aí a algo que a gente está falando de educação especial. Tá? Que é uma educação, que seria aí a parcela da nossa educação que vai trabalhar com as questões de adaptações, né? De adaptações, de recursos dos mais diversos, seja trabalhar com braille, com possibilitar ter um intérprete de Libras, tudo isso cabe à educação especial. No entanto, a educação especial, ela não é algo que ocorre à parte da educação comum, como acontecia antes de 2001. A partir das novas diretrizes, né, da educação inclusiva e da nossa política atual, que é a política para a educação inclusiva, né, na perspectiva da educação inclusiva, que data de 2008 também, ela vai dizer que a educação especial, ela perpassa todas as modalidades da educação, desde a creche até a pós-graduação, e assim vai, tá bom? Não sei se esclareci, mas queria trazer essas duas dúvidas que me passaram ontem para poder esclarecer aqui.
Alguém tinha levantado a mão, acho que, deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Quiser falar, Michael, pode falar. Oi, bom dia. Essa semana se levantou esse conceito na escola que eu trabalho. Eu estava dando uma formação para início de semestre e um professor falou sobre a questão da educação inclusiva. E eu falei para ele que toda a educação tem que ser inclusiva. O processo educacional ele tem que ser inclusivo desde o seu início, porque se eu não trato ele como inclusivo, eu separo as pessoas do processo educacional. Perfeito. Entendeu? Então, assim, acho que a fala é bem essa. E tem esse mito, né? A educação inclusiva é feita só pela sala de recursos. E daí se levantou outro questionamento, né? Hoje a gente tem um modelo educacional do Estado que ele não é inclusivo, né? E a gente discutiu muito isso, que eu falei assim, a partir do momento que você tem algo sistematizado, que você não cabe modificações, você não tem adaptações, porque você tem uma cobrança para instituir tempo, né? Fazer exatamente no meio que é colocado, onde está a inclusão aí? Né? Você não tem esse processo inclusivo. Então, hoje a gente vivencia isso, né? Esse novo conceito educacional que foi imposto, onde você tem plataformas, você tem slides que já vêm prontos e que tirou essa capacidade do professor olhar para o aluno e entender que cada um aprende de uma maneira e não sistematicamente. Então, cadê a inclusão, né? Então, criou uma grande discussão na nossa turma, né? Até foi mais acalorado do que a gente imaginava. E chegou um momento assim que coordenação e direção simplesmente desistiu. Falou assim, não, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque é fato. Você tem um modelo educacional que não compete ao modelo inclusivo. E isso infelizmente, isso E isso também aconteceu numa prefeitura que eu trabalho, onde foi imposto um modelo educacional, foi comprado de um sistema, e que eles acham que inclusão é ter um livro maior, com letras maiores. Eles acham que só isso compete à inclusão. Né? Então, assim, onde está o modelo inclusivo quando eu coloco sistematização? Essa é a grande questão. Né? Não se pode sistematizar a educação, porque a gente não está falando de criar a educação como se fosse uma fábrica. Né? Ela não é um produto que se dá dessa maneira, por mais não é manufaturado a educação. A educação é algo que é libertador, que ele tem que ser adquirido, né? De acordo com o conceito de cada um sobre o seu modelo de aprendizagem. E isso, assim, a gente aprendeu isso a vida toda, com os professores na área educacional. A gente vem estudando isso aí desde lá de Piaget, e de repente Paulo Freire. Paulo Freire, e de repente o novo sistema educacional, ele simplesmente fala assim, não, vamos voltar ao modelo antigo, vamos fabricar a educação. Então, é uma coisa que está assim, me preocupa muito, porque eu sou um grande lutador pelo processo inclusivo, né? Até por estar dentro do espectro autista, quando eu vim para a educação, eu vim com esse intuito de brigar pelos meus pares, né? Sim. E eu aprendi de uma maneira diferente. Eu vejo a educação de forma diferente, meu método de aprender é totalmente diferente. E eu vim de uma época ainda era feito dessa maneira, os professores tinham essa autonomia de ensino. E agora eu, como professor, não tenho mais autonomia. Então, isso é terrível. Essa nova, aqui no estado de São Paulo, realmente isso foi... Eu acho que a gente tem que lutar, né? Tentar lutar contra, porque é um retrocesso. Isso é um retrocesso muito triste, isso que está acontecendo. Eu tenho alguns alunos na pós-graduação também que vêm trazendo essa questão e tenho acompanhado um pouco nesse sentido, né? Pelo que eles me contam e, olha, muito difícil. Pensar em inclusão nesse modelo realmente é muito difícil.
E, professor, assim, o que me preocupa é, por mais que um Estado tenha autonomia dentro do seu processo educacional, a gente não pode ferir o máximo que seria o MEC, né? Que é o determinante do processo. Sim. Quando o MEC vai enxergar que o método que é colocado hoje, ele não abrange essa característica da inclusão, que seria o melhor meio de eles frearem o que está acontecendo. Né? Coloca, falando assim, cadê a inclusão? Como que ela funciona? Onde que o seu método ele inclui o aluno realmente? Não inclui, a gente sabe que isso não acontece. Então, seria um meio de frear. Então, assim, quando vai enxergar? Essa é a minha preocupação. Que hora vai esperar acontecer o que mais para entender que o processo precisa ser modificado com urgência? Também não sei como que a gente vai fazer isso, né? É bem difícil, é bem delicada essa situação. Mas você tem toda a razão, e acho que tem que tentar discutir com as pessoas, né, de dentro da escola, para tentar avançar, porque é isso, a inclusão está para muito além, né, de pensar a questão da deficiência, né. Isso é verdade. E aí teve uma colega aqui que fez uma contribuição no chat de um drive, a Keila. Não sei se você quer falar, Keila. Oi, professora. Então, é um arquivo em PDF de um curso anterior que eu tive, de educação especial e inclusiva, sobre as principais terminologias, as principais mudanças, e isso nos ajuda no dia a dia, por exemplo, quando a gente fala, e como que a gente se refere à pessoa que não tem deficiência? Normal? Então, pessoa com ou sem deficiência. Certo, então, perfeito. Não é normal, não é diferente, pessoa sem deficiência. Então, a grade curricular para pessoas com ou sem deficiência, né? E aí continua. Então, são alguns termos que ajudam aqui, né? Alguns termos que ajudam a comunicação se tornar mais clara. Muito obrigada, Keila. Olha, eu vou sugerir também um capítulo aí que vocês já têm acesso, que é desse mesmo livro que está o texto 2. Ali no texto 2, a gente sugeriu o capítulo 2, né, daquele livro, Tornar a Educação Inclusiva, mas tem o capítulo 1, ele é de um autor bem bacana, um professor da Inglaterra, o Mel Weisco. Ele traz uma pesquisa que ele fez sobre o que as pessoas entendem como educação inclusiva, e ele fez essa pesquisa em diferentes países. É interessante ver qual é o conceito, né, que as pessoas têm sobre educação inclusiva e como cada país foi compreendendo esse termo. Então, assim, é uma leitura complementar para quem se interessar, não precisa, não vai afetar aí, ou não tem necessidade de ler para quem está com mais atividades e outras coisas, questões aí. Mas para quem tiver interesse, esse texto é bem interessante e vai discutir um pouco essa proposição, né, que acho que na fala do Michael me fez lembrar disso, que a escola inclusiva tem que ser desde o início para todos, né, independente de... Cada um tem um jeito de aprender, de trabalhar e de funcionar, e a gente tem que partir da realidade de cada um, mas nem todos os países também compreendem assim, né? Então, fica aí mais uma dica de leitura complementar. No mais, alguma questão? Como é que vocês estão? Márcia, se quiser dar um recado, alguma coisa, se a gente pode ir já finalizando. Eu achei extremamente importante, né, o nosso encontro hoje. Quero agradecer a disponibilidade aí da professora Carla, a todos que estão aqui
Eu sei que é uma véspera aí de um Dia dos Pais, e o pessoal está cheio de compromisso aí para resolver, então foi muito bom ter esse espaço aqui de tirar dúvidas, de nos aproximarmos, né? É sempre muito importante. E eu acho que é isso mesmo, professora. Eu acredito que a senhora foi bem clara, bem objetiva aí na sua fala, né? O pessoal conseguiu contribuir. Eu acredito que pode finalizar, se ninguém mais tiver dúvida. Tá ótimo, eu também gostei muito de poder me aproximar. A versão anterior desse curso estava eu e minha colega Andréa Jurdi, que por sinal acho que se vocês escutam um pouco dela lá na plataforma que vocês usam, né? Ela esse ano não pôde estar com a gente, mas a gente não tinha previsto aula síncrona naquela primeira versão, mas foi bem bacana poder ter esse espaço. Quem sabe uma próxima, a gente pensa um outro dia que não seja a véspera do Dia dos Pais. Eu de verdade não me atentei a isso, eu vi só o meio do processo ali, né, de toda a disciplina, o intervalo entre a segunda e a terceira atividade, então foi dessa forma que a gente foi pensando. Eu agradeço também muito, foi muito bom partilhar, a gente também aprende muito nessas situações, né? É sempre uma aprendizagem, sempre um prazer estar discutindo aí, conversando com vocês. Então, muito obrigada, um bom final de semana para todo mundo também, e que seja aí para quem vai comemorar amanhã um feliz Dia dos Pais também.